é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, cacholeiros e cacholeiras! Pronto, mais um Cachola Digital e hoje vamos falar de games. Estou aqui com o professor Luan Diego, que dá curso, né? Design de games e modelagem 3D. Né? O Luan aí já está quanto tempo na área já, Luan? Bom, eu leciono total uns mais ou menos 5 anos, mas porém na área de design de games fazem 3. 3 anos, isso aí. Luan, faça suas considerações. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Isso aí. Eu acho interessante do mercado de games, primeiro que é um mercado extremamente emergente, tanto no exterior quanto aqui no Brasil mesmo. No Brasil começou a crescer agora, bem recentemente. O governo, até um tempo atrás, estava pleiteando abrir um polo industrial no Vale do Paraíba, o que é muito interessante para o nosso mercado. E no exterior é uma área bem forte. O pessoal pensa muito daquela questão de design de games é uma coisa para brincar, é uma brincadeira. Então a galera vai fazer jogo, mas vai ficar por isso. Não é isso. O mercado de games ele tem todo um nicho, tem todo um segmento justamente para fomentar o mundo em vários setores, como tecnologia, como desenvolvimento, treinamentos. Não é só aquilo de, vou sentar na frente do computador e jogar. E game não é só para entretenimento, né? Você falou para brincar, né? A gente estava até discutindo aqui. Game também serve como uma simulação, né? Para você aprender a gente estava falando agora para aprender a dirigir, né? Sim. Aprender a servir as pessoas. Você falou que o McDonald's também, né? O McDonald's usa isso para treinamento. Agora o governo brasileiro implementou a questão da simulação de carro para você poder tirar carta. Várias empresas criando mecanismos para treinar funcionários e não desperdiçar matéria-prima. Então, muitas vezes uma padaria ou um hospital, N setores, fast food. Então você evita o desperdício, você evita o consumo exacerbado e traz para o digital. Então a galera treina dentro desses dispositivos, desses, entre aspas, videogames, dessa simulação, e evita perda de dinheiro para a empresa. Então ganha os dois lados, ganha o desenvolvedor e não perde a empresa. Legal, pô. E para o exército também, o pessoal treina muito, né, para o exército. Eu já vi bastante gente aí em simuladores de caça e tudo mais. A aeronáutica usava, não sei como está o segmento agora, mas já faz anos que a aeronáutica mesmo usa simuladores de caça, de avião. Algumas empresas trabalham para Boeing, por exemplo, para esse tipo de avião. Então, o cara, em vez de ir direto para a máquina, ele tem que fazer a simulação. Eu vi até um filme recente, eu nem falei com você, mas tem aquele Sully, né? Que é do capitão que pousa o avião no Rio ali, né? Se não me fala a memória, agora não vão lembrar. Nos Estados Unidos, lá ele pousa no Rio. E o pessoal faz uma simulação, né? De como seria pousar esse avião, se daria tempo dele fazer essas coisas. É tudo um jogo, né? Tudo um game ali, vamos dizer assim. E você pensando aí, o pai, a mãe que está assistindo, pensando que seu filho está só jogando videogame lá, que é só isso, né? Não, tem muito mais coisa. Não, é um mercado muito grande. Vamos imaginar como um iceberg, por exemplo. A gente vê o mar, vê o iceberg, vê uma pontinha, ela fala, deve ser só isso. É só uma pontinha. Mas tem toda aquela parte de baixo. O que tem por baixo? Então, quem aprende games não fica nisso de, vou fazer joguinho. O mercado de games, ele é muito mais aberto, ele é muito mais segmentado. Então, quando você aprende design de games, você aprende modelagem 3D, você aprende programação, sonorização, você aprende um pezinho de arquitetura. Legal, então, tem muito segmento. Então, modelagem 3D, por exemplo, eu posso trabalhar com prototipagem 3D, eu posso trabalhar com modelagem mesmo, eu posso vender serviços de, eu quero, não sei, minha falecida avó, eu tinha um amor muito grande por ela, eu só tenho fotos dela, eu queria ver ela mais uma vez, assim. Aí você pode fazer um personagem da sua avó. Eu faço um personagem 3D que eu posso manter no mundo digital, no mundo virtual, ou eu posso
imprimir em impressoras 3D. Nossa, que legal, cara. Então, tudo isso daí você faz, é uma linguagem de programação, né? Explicando para o pessoal. Isso é uma linguagem, é uma forma de você aprender lá e faz um software. Qual que seria o software? Para a parte do desenvolvimento de games, sim. Você tem, além dos programas de modelagem 3D, de texturização, a programação que a gente usa, por exemplo, o que eu trabalho mais, na verdade, é o Unreal 4. Ele é baseado em C++, só que dentro do Unreal ele tem uma pseudoprogramação chamada Blueprint, que ele trabalha com nodos, então você vai ligando nodos para fazer um efeito X. Por exemplo, ligar uma lâmpada, movimentar alguma coisa, o personagem atirar, correr, iluminação. Isso tudo a pessoa vai lá, aprende com você vai ensinando, ela vai lidando com esse software, vai fazer. Vou pedir até para o pessoal colocar já algumas coisas aí, né, soltando umas fotos, que aqui está sendo mais um bate-papo, né? Não sim, sei sim. E linguagem C++, né, é uma linguagem de programação, uma linguagem que você utiliza para conversar com o programador, como a gente falou já nos programas anteriores. O que é isso? Você precisa conversar com o computador. Então você utiliza o software, você utiliza a linguagem e você vai criando ali com essa conversa, né? Isso daí já é um sistema fora, externo. Essa imagem, por exemplo, eu trato de uma espécie de simulador 3D. Então é o que é chamado de VR. A pessoa entra nessa máquina, nesse dispositivo, depois vai ter um texturizado, iluminado, bonitinho mais pra frente, dessa mesma máquina, mas a pessoa entra nesse dispositivo, encaixa na cintura para não cair, né? Porque você vai colocar um óculos que você vai ver dentro do mundo do jogo. E você consegue jogar jogos de tiro, você consegue participar de simulações. E você corre ali na máquina, é isso? Sim. Já viu o pessoal correndo, treinando e tudo mais. Que no caso esse pod, essa parte preta de baixo com as coisas penduradas, é justamente isso. Ele lembra um prato embaixo e você entra de meia e vai corre. Correndo, então isso simula seu caminhar, sua corrida. Que legal, pô. Muita gente, a gente tem um vídeo, depois eu posto para o pessoal ver. E a modelagem 3D a gente aprende a fazer até o design. Você está falando do jogo, como que vai ser a interação e como também a questão interna do jogo. Também 3D interno do jogo, para o pessoal entender. Isso. Né? Nesse caso, por exemplo, em questão de modelagem 3D, a gente trabalha de várias formas. Você pode trabalhar, por exemplo, de olho, o que não é sempre tão adequado. Para alguns casos, sim. Por exemplo, modelagem orgânica é interessante você ter uma percepção visual. Porém, a imagem que estava mostrando até agora, do fliperama, isso, obrigado. Essa imagem, por exemplo, você pega o que é chamado de blueprint, assim como na programação, também temos o blueprint em 3D. Só que aí não é mais programação, é uma imagem que você pega, desenha, ou paga para alguém desenhar, ou pega de algum lugar, e com base nessas imagens você chega nesse resultado. Isso, por exemplo, é uma máquina de dança, de um fliperama. Que é que o pessoal dança muito, isso. A parte do som e tudo mais. Esse é um flipper normal. Esse é um flipper normal, já puxando mais para a questão nostálgica e tudo mais, os 6 botões. Sim. Você não gosta de usar o gear, não gosta de pôr o óculos, você vai pro... Esse também é um simulador de corrida. Aqui também é um simulador de corrida. Também é utilizado, né? Parecido o simulador quem faz a aula de direção, né? Exatamente, ele é muito próximo porque eles pegaram essa questão da integração. É jogo, então vamos deixar um negócio mais... Profissional. Aí transforma isso pro mercado que é necessário. Mas não deixa de ser um jogo. Não deixa de ser um jogo. Não deixa de ser um jogo. Aqui é uma coisa mais lúdica, que foi um projeto que pediram para mim um tempo atrás, bem recente na real, que é uma coisa meio Invaders da vida, Defenders e tal. Então esse objeto ele é feito para, teoricamente, soltar fogo e tudo mais. Então falaram, Lua, modela para mim uma abóbora, estilo aquelas abóboras americanas, com cara de mal, umas rodas e um lugar para segurar. Eu falei, ok, então... Aí você modelou isso no computador. Modelei isso no computador. Aí ele pode, por exemplo, pegar essa imagem, vou pôr numa impressora 3D. Ele consegue montar numa impressora 3D. Se colocar os suportes, porque assim, em questão de impressora 3D, você tem que calcular como que vai ficar a questão dos suportes e o tamanho. Então, por exemplo, essa abóbora já não seria adequado a gente colocar na impressora 3D, por quê? Os raios da roda são muito finos. Então, quando você fosse tirar o suporte da roda, possivelmente quebraria. Entretanto, se a gente for imprimir mais ou menos do tamanho, eu não sei, de uma caixa de sapato, talvez fique mais interessante. Fica legal. Só que o custo de impressão fica muito mais elevado por causa do peso do material e tudo mais. Legal. Tá vendo, pessoal? Isso daí eles iam utilizar no quê? No jogo? Aquilo era no jogo. Isso aqui é referenciado no que é chamado de Gacha Machine, que são as máquinas de bolinhas do Japão. Você gira para pegar a bolinha. Você coloca a moedinha, gira e sai a bolinha com o personagem. Então,
o design de games não se trata só de você, também é de um jogo, né? Isso aqui, na verdade, é de um desenho recente chamado Star vs Forças do Mal, que é bem recente. E foi uma brincadeira que eu fiz com os alunos meus. A gente se desafiou a modelar alguma coisa. Aí um dos alunos chegou, modela pra mim as varinhas da Star, e do Ludo, que é o personagem que é o vilão. Legal. Que tem uma base, que é uma imagem que tem uma base verde e tudo mais. Entendi. Já passei uma mão de caveira, não sei se a foto tá aqui também. Daqui a pouco vai aparecer aí. Então essa é da personagem principal. A outra que tem um cristal, que é uma meia estrela, é do vilão, no caso. Mas foi uma brincadeira que a gente fez entre a gente. Mas, por exemplo, você modelou essa imagem. Aí você recorta, eu consigo utilizar ela dentro do game, consigo utilizar, colocar ali para fazer parte do game. Sim. É essa a ideia, Exatamente. Né? Tipo, se eu quiser, eu posso transformar ela para qualquer coisa. Se eu quiser imprimir, se eu quiser fazer, é claro. Sim. Certo? Tratando, que você falou, arquitetura, né? Vem da porcentagem, vem da qualidade do produto e vem também se o diâmetro está certo. Né? Se for da roda, se tá... Exatamente. A vareta é muito fina, se depende do tamanho que você vai fazer também, né? Alguma coisa assim. Isso tudo, quando você vai dar aula ou quando você vai fazer o projeto, você tem que colocar em prática, você ensina isso para as pessoas. Como que é a recepção? Você estava falando até que tem... o pessoal pensa que é só coisa de jovem também, né? Tipo, vou trabalhar com games. Eu tenho 17 anos, vou lá mexer com games. Não pode. Você está procurando uma profissão nova, tenho 50 anos. Dá para aprender? Sim. O pessoal pensa muito de design de games, jogo, essas coisas de computador, são coisas para jovens. Não, isso é um conceito completamente errado. Você sabe disso também, você faz parte do mercado. Eu tenho alunos de 11 anos, assim, meu aluno mais novo tem 11 anos, eu já tive aluno de 64. Então, idade é muito questão de psicológico. Entendi. Apesar da degeneração do corpo, a gente vai ficando mais velho, mas se a mente continua afiada, a gente faz. Dá para aprender, dá para colocar ali no computador e fazer. Sim. Tá vendo, pessoal? A gente está conversando aqui com o Lua, parece um assunto chato, porque a gente está entrando na parte mais teórica mesmo, na parte chata, né? Que é o quê? Falar de como funciona, como é trabalhar, como é fazer, né? Mas o gostoso é ver o produto pronto, né? Sim. Quando você coloca. Mas quantos, por exemplo, vai um game aí, vamos pensar que eu fiz a apresentação aí do Diablo, né? O pessoal fala do game aí, do Diablo, ou um game mais complexo. Quantos executivos ou quantas pessoas vão trabalhar nesse game? Não, é muita gente. Por exemplo, um exemplo bem recente que a gente usa é o Red Dead Redemption 2 da Rockstar. Tiveram casa de centenas de pessoas trabalhando em modelagem, programação e tal. Isso tudo é muita gente. Né? Tipo, vai desde de montar, por exemplo, as armas, montar o cenário, montar tudo. Então, é uma área que, vamos dizer assim, precisa de muitos profissionais. Precisa de muitos profissionais, muitos mesmo. Então, a gente precisa do modelador. E não é só um modelador que modela tudo, não. A gente tem um modelador para props, que são as armas e objetos. A gente tem modelador para personagem, para ambientação. Aí depois tem o cara que faz a blocagem, que é você parametrizar o cenário, deixar ele no tamanho certo, de forma que pareça real, tenha a imersão da realidade. Sabendo que, por exemplo, uma cadeira não vai ter 12 metros e uma casa não vai ter 3, entendeu? Então tem muita gente mesmo. É muita gente. E como que está aqui no Brasil hoje em dia, Lua? Como que as pessoas estão vendo? Tem muito profissional na área, ou está se criando muito, ou está ainda defasado, ainda precisa de profissionais na área? No Brasil está começando a crescer. Está crescendo. Na verdade, é uma área que está num caminho muito bom. Se o pessoal continuar indo atrás, tiver mais mercado aqui dentro, a tendência é crescer, como no exterior, por exemplo. Existe uma desenvolvedora brasileira que ganhou, que foi para um prêmio internacional, com o jogo Celeste, por exemplo. Que legal. O jogo Celeste ele aparece no Nintendo Switch, depois a gente puxa aí pra ver. Sim. Da Nintendo Switch. Que legal. E o pessoal do Brasil, foi uma desenvolvedora brasileira. É o pessoal do conseguiu Brasil, fazer então é uma coisa que ganhar lá é um fora. visual, por assim dizer, um pouco retrô, por assim dizer, não necessariamente retrô, mas acho que é uma alusão fácil. Mas é uma coisa que ganhou o prêmio, e é brasileiro. Você olha para aquilo e fala, que orgulho. Então a gente tem as Game Jams também, por exemplo, que as equipes são montadas equipes e tem um tempo X para você lançar um jogo. A gente tem feiras aqui no Brasil, como a BGS, Brasil Game Show. Então é uma coisa que está chamando atenção para o público brasileiro. E não é uma coisa importada, né? Não é de fora, né? O brasileiro está conseguindo, os brasileiros, vamos dizer assim,
estão procurando mais, estão aprendendo mais e estão se formando já, equipes e grupos, e desenvolvendo games, né? Não só para o console que você pensa lá, vou jogar PlayStation 4, PlayStation 3, não só para Xbox, não, é para todo tipo de console, para todo tipo de computador e muitas vezes nem precisa ser game em si, né? Pode ser até vamos dizer assim, alguma coisa para a realidade, né? Vamos dizer assim, para uma função como um médico, uma profissão que auxilia nessas coisas. Agora uma coisa interessante, um tópico bem interessante, inclusive. Voltando para a modelagem 3D, você falou de médico e tudo mais. Existem próteses dentárias, próteses coronárias, existem coisas de medicina e mesmo voltado para comida. Então, existem impressoras 3D que imprimem órgãos, que imprimem dentes, que imprimem comida, entendeu? Segura que a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai para um breve intervalo e já volta, Lua. Vamos falar sobre impressora 3D. Até tivemos aqui um dentista, né, um bucomaxilo, que faz essas próteses de impressora 3D. A gente vai falar. Ok, já volta, pessoal. Sejam bem-vindos ao Espiazo Buffet, trabalhando com os seus sonhos, realizando as festas de casamentos, debutantes, eventos corporativos, formaturas e muito mais, com a parceria de DJs, decoradores e a opção do melhor cardápio, doces finos, bolos, massas, salgados, refrigerantes e cervejas. Espiazo Buffet, Rua Niterói 65, Centro, São Caetano do Sul, fone 3593-9167. Espiazo Buffet, transformando sonhos em realidade. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service a quilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, Centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. É isso aí, pessoal. Opa, vamos lá? Vamos para a câmera de 2, todo mundo aparece aqui. Vocês estão vendo, né? A gente está falando aqui de diversas funções que aplicadas. Eu estou aqui no meu consultório, né? Vamos pensar aí num médico, num dentista. A gente teve nosso colega o Igor que veio aqui, que é bucomaxilo, e pensa que aquilo não influi. E influi sim, ele faz lá toda a modelagem 3D da prótese, que você estava falando, e manda para uma impressora, para uma empresa que imprime em 3D, uma impressora 3D. Né? Então é uma realidade, às vezes precisa até de profissionais dentro da saúde que saibam a fazer a modelagem, que saibam a fazer isso tudo. E lá, você está dando aula onde agora, atualmente? Agora eu dou aula na Microcamp de Santo André. Ela fica bem no centro, ali na General Glicério, 412, perto do calçadão. Do calçadão. E o pessoal que vai lá, vamos dizer assim, ele vai com essa cabeça, você passa isso para o aluno ou para a aluna. Ó, você vai atuar, não é só games, você vai ter um know-how aí, um know-how para você trabalhar em qualquer área que vai precisar hoje em dia. É mais importante ressaltar isso para os pais do que para o aluno em si. O aluno já tem uma cabeça predisposta eu quero trabalhar com isso. Mas o pai olha para
olha para aquilo e fala, meu, eu vou gastar dinheiro só para ele não ficar em casa. Pra ele aprender a jogar não entrar em videogame. depressão, que é um problema social atualmente, porque a galera fica muito, enfim, não é o tópico. Não é o tópico, mas tá na realidade, né? O pai leva assim, vou pagar um curso pro meu filho não ficar estagnado em casa, ficar, enfim, sem fazer nada, ou só jogando, só naquele negócio. Só ficar só no Facebook, Twitter, no Facebook, WhatsApp e só tem aquilo, não tem interação social nenhuma. Então vai e coloca lá. Quando eu entro na sala junto com o vendedor, por exemplo, ou vou conversar direto com o pai, é importantíssimo ressaltar, o aluno não vai jogar em sala de aula. Ele vai aprender a programar, vai aprender a fazer o game, a fazer modelagem. Sim, o pessoal em pleno 2019 vai lá com o intuito de, nossa, meu filho vai ficar jogando o dia inteiro. Não é nada disso, a gente não joga. Não joga durante a aula. Tudo bem, tem os momentos que eu junto com alguns alunos, a gente joga um RPG, joga algum jogo dos computadores, coisa do tipo, mas dia específico fora da aula. O design de games, o curso de design de games não. Ele tem que aprender todos os segmentos da área e depois ele decide o que vai fazer. Muitos não seguem necessariamente, vou fazer joguinho, vou fazer jogo, vou fazer simulador. Não, eu vou fazer modelagem 3D para, sei lá, vender projeto para GM, para Volks. Então eu consigo fazer uma modelagem específica, o cara manda para mim o objeto, eu tenho que fazer o cabeçote de uma peça do carro. Eu modelo em 3D, mando imprimir em 3D, ou imprimo na minha própria impressora, que eu tenho uma, acho bem legal. E levo lá, eu falo, seu protótipo que você pediu tá aqui, é isso. Aí ele vai olhar, vai analisar, vai ver se as peças encaixam para depois, eventualmente, mandar para uma fundição, enfim. É que hoje em dia até a IBM lançou uma impressora, né, siderúrgica, né, que faz impressoras, ela faz as peças, né, ela imprime as peças, você não precisa mais mandar para uma siderúrgica ou para algum lugar, uma metalurgia para fazer, né? A própria impressora ela já imprime aquela peça em metalurgia, em metais, já tudo, já. Hoje em dia está grande, né? Aí a gente estava falando a questão do que você falou dos órgãos, né? Teve até uma notícia, como é coisa de internet, a gente não sabe se é verdade, mas o pessoal falou de que já elaboraram, imprimiram um rim em 3D. Sim, em questão de impressão 3D, tudo bem, em questão de impressão 3D, dá para imprimir N coisas. Órgão é uma delas. Porque existem impressoras que são próprias para isso. Da mesma forma que, como você citou, tem impressora que imprime metal. Então, de forma micro, a gente tem que imprimir, por exemplo, peças de carro. Agora, existem impressoras que são um pouco mais puxando para o macro, para o gigante. Existem impressoras no exterior que imprimem pontes inteiras de metal. Imprimem pontes? Demora horas. E subindo um pouco mais o conceito, já tem impressora imprimindo casa. Em casa, 24 horas imprime uma casa inteira. Imprime uma casa inteira. Pessoal, é um ramo gigante. Você acha que não, mas não é só games, não é só fazer bonequinho, não é só fazer coisa simples, né? Já está avançando. Então você está na medicina, você está estudando medicina, ou você é um médico já. Saiba que você pode vir fazer o curso, aprender e quem sabe aí se especializar na área, na parte de impressora de órgãos ou impressora de próteses. Sim, que o mercado está pagando bem atualmente. Está pagando bem. Porque você vai no dentista, precisa colocar uma prótese dentária. Você sabe que não é uma coisa barata. Então, como que é barateado isso? O cara o dentista manda imprimir em 3D para fazer o molde, imprime e fica talvez mais barato pro consumidor final. Consumidor final, ele consegue vender e colocar aquele molde perfeito, muitas vezes para ele lá. O Igor, que veio aqui, o Dr. Igor, um grande abraço. O Igor também falou bastante disso, a gente está para combinar para ir no consultório dele, tá te convido. Queria mostrar também como que eles fazem essa impressão 3D, ou como que ele monta toda essa modelagem. É uma área gigante, né, Luan? Tipo, não tem, assim, se a gente for falar aqui, demora horas, né? Demora dias. E o pessoal não entende isso. Eu vou voltar um pouquinho à questão de treinamento, né? Já ouvi falar, já que o pessoal estava treinando, estava desenvolvendo tipo, um game, né? Onde, até com essa ideia 3D, para operar pessoas. Em vez de você ter um cadáver, vamos dizer assim, ali o hospital, né, ou a escola de medicina precisar, não, você tem uma plataforma como uma televisão e você opera ali, faz a operação como se fosse aquele jogo de
que é Surgeon Simulator, Surgeon né? Simulator, né? Ou aquele jogo de infantil de você pegar as pecinhas também da Shock, né? Sim. Você é nessa linha. Então já é uma possibilidade você colocar ali na mesa Não, totalmente. para treinar? Totalmente, porque, mais uma vez, voltando em questão de preço. O que é mais fácil você conseguir? Pagar uma vez para criar um simulador ou você arrumar cobaias mortas para poder fazer isso daí. Quanto vai ser desperdiçado para fazer esses testes no físico e quanto vai ser desperdiçado para você fazer no virtual? No virtual, meio nada. mórbida, né? É meio Pessoal tem que- mórbido, sim, O totalmente. pessoal evita um pouco, mas ainda eu vejo em faculdade, eu lembro quando eu trabalhei no serviço de verificação de óbito na prefeitura, tinha, né, os lugares ali na faculdade ali, que a gente foi lá ver para depois dar um fim, né, enterrar dignamente as pessoas. É interessante, você que está assistindo aí pode mandar seus comentários, depois o Luan vai responder, né? Sim. A gente está pensando em games, né? Eu coloquei até o desenho de games, porque é uma área que atrai quem gosta de jogar videogame, né? Ah, Sim. pensei em jogar videogame, aí atrai pensando em fazer um game. Eu falo, eu quero montar uma coisa minha, né? Rentável. E você pode aplicar em todas as áreas, né? Sim. Dá mais uns exemplos aí, vai, comenta aí o que mais você já fez lá, além de peças para carros e tudo mais. O que o pessoal pede muito lá quando te procura? Eu costumo fazer freelance, além de ser professor, além de ser diretor Aham. de uma empresa, eu sou freelance também. Então, quando sobra um tempo vago, antigamente você tá- mais vezes, mas com mais frequência, antes de ter toda essa vida corrida e tudo mais. Mas eu faço freelance, então tem gente que vai chegar para mim e falar, Lua, eu preciso de um modelo 3D, como mostrou antes, de coisas de um fliperama. Eu fui esperando. Eu preciso de um modelo 3D de um carro. Eu preciso de um modelo 3D de um personagem. Entendi. Então a pessoa encomenda comigo, ele entra em contato comigo por e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram. E pode E pedir isso daí, ó, precisa Pede de uma isso, aí eu modelagem passo disso o daí. orçamento e Passa o orçamento e monta ali aquele desenho que pode ser utilizado para tudo, né? Vamos Pra dizer assim, tudo, para pra tudo. E é interessante agora que tem um mercado que está crescendo também, que é o das miniaturas chamados Funko Pop. Não sei se você chegou a ver. já ouvi. Que é uns bonequinhos cabeçudos que a galera pira. Eu também tenho um lá, que é o O pessoal de gosta. Game of Thrones, enfim. Mas existem os colecionadores que não param só no... No Funko Pop. que só no Funko Pop. Eles compram o Funko, o boneco, Aham. e encomendam com artistas como eu, por exemplo, dioramas. O que é um diorama? É um cenário só de um pedaço de uma área daquele personagem. Por exemplo, vou comprar o dos Avengers, dos Vingadores. Aí o cara vai, Lua, modela pra mim um diorama, modela pra mim um pedacinho de cenário que caiba o personagem de uma cidade destruída. Caraca, que ideia. Pra ele colocar ali e Aí o deixar cara coloca ali e deixa em exposição. em exposição, vai colocar, 10. Isso daí dá para fazer, por exemplo, uma vitrine? Tipo, eu sou um lojista, quero fazer uma vitrine inteira em impressora 3D. Você fala os componentes da Os vitrine, componentes a da vitrine em a si. vitrine em si, acho que não precisa ser o vidro, né? Mas o design da vitrine, Dá, colocar, tipo uma dá. praia ali, tudo isso. Impressora 3D, se eu quiser fazer uma coisa puxada pro barroco, ou pro, enfim, para qualquer movimento artístico, se eu quiser fazer uma coisa uma prateleira surrealista para colocar as coisas dentro, toda torta, fazendo um tentáculo Dá de pra um fazer polvo, tudo. dá pra fazer. O cara só vem depois, paga alguém para cortar os vidros e fechar. E fechar. Então, por exemplo, o cara que é arquiteto, ele tá numa área aí que ele pode até procurar modelagem 3D também, que Sim, totalmente. é uma grande área para ele poder trabalhar. A gente tá chegando no finalzinho aí, pessoal, tá? Aí ela vem anunciar aqui pra gente, aí o Luan olha pra lá por causa disso daí. É porque o tempo é curto, a gente vai falando bastante coisa e vai chegando. Luan, deixa eu perguntar uma coisa assim. O pessoal, eu falo muito, né? Não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa legal para se fazer, é uma coisa nova, né? Tipo, não muito nova, né? Porque já está muito Sim. tempo no mercado. Mas dá para atuar em qualquer direção, né? E o pessoal não entende isso. O que você passa? Que nem você falou dos pais. O que você passa para os pais quando você fala? Vamos finalizar assim. Qual a mensagem que você mandaria para os pais hoje em dia para falar, coloque seu filho lá, treine, ou vá você também fazer, Sim. para você utilizar na sua profissão? O que você fala? Eu acho interessante ressaltar mais uma vez aquilo de design de games não é brincadeira, não é joguinho. O produto final que você é condicionado a fazer no final do curso, sim, é um jogo. Só que são tantas áreas, tantos segmentos, para prototipagem, para rádio TV, para animação 3D.
Isso gera um dinheiro interessante. Animação 3D, modelagem 3D mesmo, que não seja no Brasil, que decida ir para o exterior, é uma coisa que paga muito bem mesmo. Não é coisa de, vou receber um salário mínimo. Não, vamos falar da casa de, tipo, dependendo se você for uma empresa grande, por exemplo, você pode ganhar $8.000, por exemplo, mês, $10.000 mês. Depende da área que você vai. Você aprendeu aqui, você pode utilizar lá, porque é a mesma coisa, né? As mesmas linguagens, é o mesmo programa, muitas vezes. Exatamente. Tudo lá. Ó, pessoal, eu vou chegando por aqui. A gente deu uma pincelada aí nessa nova, não tão nova profissão que é design de games, modelagem 3D. O pessoal me pergunta muito, eu tento explicar, mas eu falo, vou levar o professor Luan lá, que eu acho que explica melhor. E, Luan, faça suas considerações finais, obrigado por ter vindo aqui, né? Se quiser falar alguma coisa, mandar um abraço, pessoal. Primeiro, um abraço para todo mundo que trabalha comigo, tanto na minha equipe de desenvolvimento, quanto onde eu leciono. Se alguém tiver curiosidade de saber mais sobre o curso, já falei onde me encontrar, na General Glicério 412, na Microcamp. É só ir me procurar. Pode ir lá procurar no período da tarde, segunda, quarta e sexta, estou por lá. Daqui a pouco até eu vou estar lá fazendo. Pessoal, um grande abraço, obrigado por ter vindo, viu? Prazer. Até o próximo, volte mais vezes para a gente falar. Voltarei. Obrigado. Salve, pessoal.